Hoje a gente vai dar continuidade à nossa conversa sobre aspectos, instrumentos e meios necessários para pensar a aula à distância no contexto em que, como resposta à crise de Covid-19, ao coronavírus, muitos de nós estamos tendo de começar a trocar aulas presenciais por aulas à distância sem ter tido a preparação prévia para isso. Na primeira conversa que eu tive com vocês, eu tratei de alguns elementos relacionados à infraestrutura, conhecimento, a estrutura da aula que tem que ser pensada com antecedência. Na segunda conversa que eu tive com vocês, nós começamos a falar a respeito de algumas plataformas que são aqueles sistemas conhecidos como sistemas de gerenciamento de curso, como o Moodle e o Google Classroom. Na conversa que eu vou ter com vocês agora, eu vou falar sobre programas para conferências virtuais, ou teleconferências ou conference calls, que são utilizados já há bastante tempo para outras finalidades, mas estão sendo utilizados e que podem ser utilizados também para substituir esse contato pessoal em alguma medida. Existem muitos, mas eu na realidade vou tratar com vocês de quatro, que são esses quatro que estão aqui, o Google Hangouts, o Skype, o Zoom e o Microsoft Teams. A princípio, um dos principais tópicos que a gente precisa levar em consideração é que, em geral, eu estava fazendo com vocês lives e na última, que foi ontem, eu tive alguma dificuldade para mostrar o conteúdo da tela. Então, em vez de fazer uma live com vocês, eu vou, na realidade, gravar esse vídeo, essa apresentação, utilizando o recurso de gravação do Microsoft PowerPoint. Então, tudo que vocês vão ver aqui agora, eu colei e fiz uma apresentação de PowerPoint e essa é um outro recurso que vocês podem utilizar e sobre o qual eu posso falar com vocês um pouco mais para frente, se tiver necessidade, se vocês quiserem, ok? Mas na conversa de hoje, o grande foco é a gente focar nesses quatro aplicativos, pensando principalmente se é necessário baixar o aplicativo ou não para utilizá-lo, tanto você, professor, quanto seus alunos, se é necessário se cadastrar para fazer essa utilização, tanto você quanto seus alunos, e quais são os recursos e a facilidade de utilização desses recursos, uma vez que você consiga utilizá-los. Então, a gente vai começar com o Google Hangouts, e uma questão muito importante é, o Google Hangouts, ele talvez seja o de mais fácil utilização. A única coisa que você precisa é ter um navegador, então ter um programa por meio do qual você acesse a internet e ter uma conta no Google, que praticamente todo mundo tem ultimamente. Então, esses são os dois principais aspectos. Clica nesse endereço que está aqui, você deve estar vendo, Google Hangouts, aqui em cima na barra do navegador. Hangout vem do inglês, né, de passar tempo juntos. Clica nesse endereço, vai lá, vai aparecer isso. É possível que eles peçam para vocês fazerem uma atualização do seu navegador ou fazer a instalação de uma extensão, mas não é a instalação de um programa separado. Você vai utilizar o seu próprio navegador, a sua própria câmera, do seu computador ou do seu celular, porque o Google Hangouts também tem o aplicativo para o celular que você pode baixar. E aí, quando você fizer isso, você vai fazer o login e vai clicar aqui em vídeo chamada, que é essa primeira opção que aparece para você. Esse aspecto ele é importante porque quando você clicar em videochamada vai abrir essa tela, que é basicamente o que está a imagem da sua câmera, e eu estou pressupondo que para fazer uma videoconferência você tem um computador com uma câmera para você poder fazer, e essa câmera está funcionando, e você tem um fone de ouvido, um microfone que você possa utilizar, como eu tenho aqui para poder fazer isso. Então, eu acho que um aspecto muito interessante é, para você fazer isso, e isso facilita muito o trabalho do professor, você não precisa convidar cada uma das pessoas aqui no próprio Hangout. Você pode, quando surgir essa tela, copiar o link e mandar o link por e-mail para todo mundo. Uma coisa muito importante é que quando você enviar esse link, já peça para as pessoas que entrarem, se possível, sem câmera e sem áudio,
Porque aí o que vai acontecer? Você vai diminuir o volume de dados que vai ser transmitido e para algumas pessoas é possível ficar câmera e áudio. Mas se a conexão com a internet começa a falhar, ela não tem tanta dimensão, tanto volume, tanta capacidade, é muito provável que essa conexão caia. E isso vai valer para todos os próximos, que é, sempre que você enviar o convite, já peça para a pessoa aceitar sem câmera e sem áudio para diminuir o peso da conexão e você conseguir fazer isso. Quando abrir, você vai ver que vai abrir essa tela, aqui a câmera com a minha carinha agora para você tá cobrindo, nesse canto inferior direito vai aparecer as pessoas que estão, e sempre na tela principal vai aparecer a pessoa que está falando. E o mais importante para você são esses dispositivos que estão aqui, esses sinais, que estão aqui na barra, você está vendo? E aqui no canto ou na lateral inferior esquerda do seu vídeo. Esse daqui do meio, ele desliga a conexão. Esse daqui, esse botão à esquerda, ele vai tirar, vai deixar o seu microfone sem áudio e esse daqui vai deixar sem vídeo a sua imagem. Se você clicar nesse botão da lateral, ele vai abrir uma barra de chat. Isso é bom porque aí as pessoas que estiverem vendo você vão poder enviar mensagens e comentar com você e você respondendo a áudio se você estiver fazendo isso com a presença de outras pessoas, que eu suponho você queira que ocorra. Isso é basicamente o que a gente tem para falar do Google Hangout, porque o que acontece? Ele não permite gravação nem compartilhamento de conteúdo. Se você for fazer a gravação ou compartilhamento da sua tela de trabalho, da sua área de trabalho, dos aplicativos que você está usando enquanto você está dando a aula, você teria que utilizar outros mecanismos. E é por isso que a gente vai para os outros dois, que são o Skype e o Zoom e o Microsoft Teams. O seguinte é o Skype, que talvez seja o mais antigo, o mais conhecido, mas que foi vendido para a Microsoft. Então, aqui você, para usar o Skype, você, professor, vai precisar primeiro baixar o Skype. Quando você clica, você digita esse endereço no navegador, vai aparecer essa página, e nessa página você vê que já está aqui, ó, com a opção de baixar o Skype, mas você vai precisar fazer o login. E quando você fazer o login, vai aparecer mais ou menos isso daqui, que é essa tela da interface do programa. Quando você baixar, instalar, fazer o login com a conta que é solicitada, vai aparecer mais ou menos essa interface para vocês, ok? Eu cobri com esses pontos azuis porque eles vão dar detalhes sobre as pessoas dos seus contatos, as suas conversas, as suas conferências, as suas chamadas, e para fazer isso daqui é bom a gente pensar, quando você for apresentar o resultado, manter um certo sigilo sobre quem participou. E isso é um ponto bem relevante na hora de compartilhar o conteúdo que você eventualmente gravar. Mas o interessante é que aqui, ó, você está vendo, na lateral esquerda aparece reunião e novo chat. Para você fazer uma aula, o ideal é que você clique em reunião. E quando você clicar em reunião, vai aparecer essa tela para você. O que você faz? Você clica aqui e aqui, você vai ter possibilidade de compartilhar os convites para participar desta reunião. E aí, qual que é um aspecto bem interessante do Skype? Para participar do Skype, você pode copiar esse endereço e compartilhar com a pessoa, e a pessoa, na hora de receber, ela vai poder entrar direto, sem áudio, sem câmera. Ela não precisa fazer o download do Skype para participar, e eu acho isso bem interessante, que você pode entrar como convidado. Talvez em algumas versões mais antigas o aluno possa entrar somente com o download, mas isso não é a regra. As versões mais atualizadas, vocês vão ver que isso não está acontecendo. Se vocês olharem na tela, vocês vão ver que é essa tela que aparece quando a gente já está participando. Aqui, ó, é o próprio aluno que participou, o Anderson, que me ajudou aqui com a gravação e os prints para poder fazer essa utilização. E o Skype, ele traz vários outros recursos que são bem mais interessantes para você pensar da aula. Então, essa é a tela que vai aparecer, o login das pessoas vai aparecer aqui e você pode manter um certo comando de quem está. Mas o que eu queria falar para vocês é vocês prestarem atenção nessa barra que está aqui, ó. Então, essa tela aqui já está diferente, por quê? Porque eu cliquei aqui em chat e apareceu aqui.
Então, o Anderson estava aqui sem eu ouvir a voz dele, sem ver a câmera para diminuir o peso da conexão e ela não cair, e isso é muito bom, mas ele poderia conversar comigo aqui. E isso daqui facilita muito a comunicação, porque se a pessoa, o aluno, tiver algum tipo de dúvida, ele pode escrever a dúvida e você responder. E se eventualmente você quiser fazer um plantão de dúvidas, que seja por algum lugar, isso vai facilitar bastante. Mas isso daqui não, mas não é só isso. Existem alguns outros elementos que o Skype oferece para você que são muito interessantes para quem está pensando a aula à distância. E onde que eles estão localizados na sua tela? Eles estão localizados aqui embaixo também, ó. Você está vendo essa barra aqui embaixo, que é o mesmo lugar onde você clicou em chat? Esse daqui é o de chat, mas existe uma outra que é muito interessante, outra opção, que é o iniciar a gravação. Então, se você clicar nesse botãozinho aí, ele vai começar a fazer essa gravação e quando você encerrar a gravação, ele vai salvar automaticamente. Tanto você pode fazer um download pro seu computador e depois fazer o upload ou no Moodle ou no Google Classroom ou em outro sistema que você compartilhe com seus alunos, ou o aluno vai poder compartilhar diretamente. E uma outra que é muito interessante é essa daqui, ó. Você está vendo do lado direito? É o compartilhar tela. Quando você clica nessa opção, tudo que tiver na tela do seu computador, que não é o Skype, quando você minimizar o Skype, vai aparecer para os alunos que estiverem participando. E a princípio isso é bom? Isso é bom se você for utilizar, por exemplo, o PowerPoint ou apresentar uma base de dados que seja em outra janela do seu computador. Qual é o problema? É que você não pode delimitar a área da sua área de trabalho que você vai compartilhar com o aluno. Então você precisa pensar bem antes de você começar essa transmissão para que não tenha esse tipo de problema. Esse tipo de problema ele vai ser no outro aplicativo, que é o Zoom, ou que é um programa, sistema, aplicativo. Então, você pode acessar tanto do seu computador, quanto baixar um aplicativo no celular para utilizar. O Skype, que era o anterior, ele tem até um certo número de pessoas. Eu já fiz reuniões com eles até com 8, 9 pessoas funcionou. Com mais que isso, eu acho que é uma questão de a tentativa, ver o que acerta, o que erra e ir tentando melhorar. Se você conseguir fazer com que todo mundo entre sem vídeo, sem áudio, certeza que vai ser mais fácil do que com vídeo e com áudio, porque aí a conexão fica bem difícil, ela fica pesada. Eu tentei compartilhar a tela e ao mesmo tempo gravar com uma pessoa para o teste e o programa travou, então ele fica bem pesado. Então, de cara, você já teria que tirar essas duas possibilidades para conseguir fazer. O Zoom ele é mais profissional, então ele não teria tantos problemas. Tanto para você poder fazer a gravação, quanto a possibilidade de entrar diretamente. Então, como que você faz? Você chega aqui nesse endereço, que está aqui em cima, zoom.s, e ele vai pedir para você se inscrever. O professor não tem muita alternativa, ele vai estar aqui, ele tem que se cadastrar em todas essas plataformas para poder usar. A grande diferença é se os alunos precisam se cadastrar também e fazer o download. No caso do Google, para o Hangouts, eles precisam ter um e-mail do Google. No caso do Skype, pode entrar como convidado e no caso do Zoom, pode entrar como convidado. Então, essa é a primeira alternativa que é bem interessante. Como que você, professor, faz? Então, uma vez que você faça o login, você vai chegar a fazer o login, você vai clicar aqui, ó, realizar uma reunião e vai escolher fazer com o vídeo ligado. Porque o seu vídeo tem que estar de alguma forma ligado para poder fazer essa transmissão de conteúdo. Vai aparecer, você vai ter que fazer um download do aplicativo para você poder utilizar. Ele vai aparecer a opção de você fazer um download, você vai fazer, abrir e vai aparecer essa interface para você do programa. Você vai clicar em New Meeting, né, nova reunião. No meu caso, eu instalei em inglês, mas é esse símbolo que vai aparecer para você. E daí vai aparecer já a caixa em que isso vai acontecer. Tá vendo a câmera? Essa era a minha carinha a hora que eu fiz o print. E duas opções. Join with Computer Audio, ou agregue ou se junte ou entre com o áudio do computador, ou uma opção de testar. Como eu já tinha testado, eu entrei diretamente pela primeira opção. E aí aparece essa tela para você. Essa tela é muito importante você notar essa barra aqui que está
porque ela vai ter todas as suas opções. Então, o mais importante para você quando você entrar, tá vendo? Ó, atenção nessa barra aqui, porque ela vai te dar todas as opções. Você vai clicar aqui, ó, em Invite ou convidar, porque é aí que você vai fazer o quê? Você vai pegar aqui, ó, copiar o URL, que é o link para você enviar para os seus alunos. Então, de novo, você não precisa convidar cada um dos seus alunos. E isso é muito bom, porque aí você pega o link, manda por e-mail para todos e pede para eles entrarem no horário combinado, se for o caso, ou naquela hora, para participar dessa reunião. É importante que todos os alunos eles vão receber essa telinha, né, quando eles clicarem, entrar com vídeo ou entrar sem vídeo. Peça para todos entrarem sem vídeo, esse é o mais evidente, é o mais fácil de interface para você poder conectar com eles. Por quê? Porque aí eles vão diminuir, e aí aparece como está aparecendo aqui, tá vendo? O Anderson que estava testando comigo, ele entrou, eu estou vendo só que é ele que está ali, mas o único vídeo que tem é o meu. E aí, nessa tela, você vai conseguir trabalhar diferentes opções com seus alunos. Eu acho que isso é o mais interessante. A primeira coisa é você clicar aqui, ó, embaixo em chat, o bate-papo, porque aí o aluno não está com vídeo nem com áudio, mas ele pode ir escrevendo as dúvidas para você ao longo da conversa. E esse é o primeiro tópico. Então, clica, convida, espera, abre o chat para vocês poderem se comunicar. Isso vai tornar bem mais fácil. E se você olhar nessa barra, existem outras opções. Então, aqui para você, isso é muito importante, que é o gravar a aula. Então, vai fazer a mesma coisa que o Skype, vai possibilitar que você grave, mas o mais interessante para mim ainda não é nem isso. Então, você pode tirar o seu microfone eventualmente, tirar o vídeo eventualmente, ou administrar os participantes. Se algum aluno não entrou sem tirar o áudio, ou seja, entrou com áudio e com vídeo, você pode clicar aqui e você tirar o áudio e o vídeo do seu aluno. Mas o mais interessante ainda, então essa daqui vai ser a imagem do bate-papo, é quando você clica aqui, ó, é o compartilhar a tela, porque aí você pode compartilhar o PowerPoint que você for utilizar. E você pode escolher quem pode compartilhar, se só você ou se vários dos participantes. Para facilitar o peso, e até porque na realidade você que vai estar apresentando, e em geral as salas são muito grandes, eu falaria para você escolher essa primeira opção, que é só uma pessoa por vez. Então, quando você estiver utilizando, ninguém vai poder utilizar. Mas quando você clicar em compartilhar, vai aparecer o que você quer compartilhar. E essa é a principal diferença do Skype, porque no Skype vai aparecer tudo que tiver na sua área de trabalho. Aqui não. Então, se você clicar, por exemplo, em PowerPoint, ele vai aparecer o seu PowerPoint. Então, olha só, a hora que eu estava testando com o Anderson, eu delimitei que a área que eu queria compartilhar era só o PowerPoint. Então, ficou aqui. Como que você sabe? Você está vendo essa barra verde? Ela vai indicar. Então, aquela barra que eu falei para você prestar atenção, ela veio aqui para cima. O meu vídeo ficou aqui para mim e aqui ficou o chat do grupo. Eu podia continuar vendo o que estava acontecendo. Para os alunos isso aparece diferente. Vai aparecer só o PowerPoint na tela inteira deles e você num cantinho aqui superior direito ou esquerdo, dependendo da configuração do computador dos colegas. Então, esse é o mais completo. Quando você encerrar, você pega a gravação, ponto. Então, é muito leve, os alunos não precisam baixar. Se quiser baixar, pode ser bom, porque aí fica como histórico. Mas você pode fazer o download, salvar aquilo que foi feito e aí compartilhar com eles. O último que sobre o qual eu gostaria de falar com vocês é o Microsoft Teams. E aí eu vou falar bem pouco dele, porque na realidade ele tem alguns problemas, embora ele seja utilizado por algumas instituições, que é, você precisa ter uma conta da Microsoft que possibilite você utilizar o Microsoft Teams. Então, eu testei isso com 2 pessoas. A primeira com quem eu testei já falou para mim: "Ih, Elaine, não vai dar certo, porque a maior parte das pessoas tem Windows que não são oficiais, a.k.a., né, vulgo Windows pirata. E aí ninguém quer fazer conta no Windows por medo de ser pego. Então, eventualmente, se tiver alunos nesse caso, isso já vai causar um certo constrangimento no aluno que for participar. Mas existe uma segunda possibilidade, caso não seja dessa forma independente, que é muitas instituições assinam esse serviço. E aí, por meio do seu e-mail oficial, você consegue acessar.
Então, como que você sabe? É só saber se você tem o e-mail usando o Office 365 online. Se você tiver, você vai conseguir. Então, você tem que acessar esse endereço. Aqui você tem que. O que mais se recomenda é que você baixe ou o aplicativo no seu celular ou você baixe o programa para o seu computador. E aí tem um problema, que é você consegue ter tudo isso para as várias plataformas, mas para você utilizar isso, você precisa cadastrar cada um dos seus alunos como um contato. E aí começa um pouco mais de trabalho. Então, você vai precisar cadastrar cada um dos seus alunos como contato, montar salas de aulas para poder compartilhar. Como isso é muito mais trabalho do que os outros mecanismos de comunicação, eu vou preferir não falar disso daqui nesse vídeo, porque os outros são muito mais fáceis e intuitivos de se utilizar. Você copia o link, manda, ele é mais leve. Esse daqui, para você ter noção, no primeiro teste que eu fiz, a pessoa até começou a fazer o download e falou: ih, ele é muito pesado. Não é que ele seja muito pesado, ele tem 100 megas, na ordem geral das coisas isso não é. Mas se a conexão estiver lenta, o negócio já não vai funcionar. Então, quando começou a baixar e o negócio estava demorando, ela já foi tirar a roupa da máquina de lavar, porque afinal de contas está em casa, faz parte do dia a dia, e voltou ainda estava baixando. Então, isso é um aspecto que eu acho que vale bastante a pena você considerar. Se o programa é leve, se precisa ter cadastro ou não, esse daqui o aluno não vai conseguir utilizar se ele não tiver cadastro, ou um cadastro próprio ou um oficial da instituição. Algumas instituições estão usando por isso, porque em geral, como contrata, pode utilizar isso como meio de prova e o aluno pode dizer que não negar o acesso, porque afinal de contas foi dado pela própria instituição. Mas se não for o caso, eu recomendo que você utilize os outros que são mais leves e mais intuitivos do que esse. Em especial o Zoom me parece bem mais intuitivo, fácil, leve e dinâmico na hora de utilizar, tendo capacidade por muito mais gente. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Eu ainda vou ter outras conversas. Eu estou agendando uma conversa especial sobre autocuidado e uma em especial sobre alguns tipos de atividades que você pode fazer com seus alunos para além de você gravar a aula e colocar a aula online, porque isso basicamente não é uma aula, apesar de ter algumas instituições que fazem isso, ok? Então, como diria o nosso amigo Pernalonga, that's all, folks. É isso aí, velhinho. A gente se vê na próxima. Espero que tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida, me passa, que eu procuro pensar como tratar dela, tá certo? Um beijo para todo mundo e se cuidem aí, cuidem dos seus para que a gente se veja do outro lado dessa crise.